Hoje, trago para vocês um resumo bombástico e absolutamente vital da mais recente live do nosso analista, Daniel Lopes, intitulada "Eles não sabem a M que eles estão fazendo". Preparem-se, porque o Daniel, com a sua habilidade única de conectar os pontos, nos leva por um labirinto de informações que, à primeira vista, parecem desconexas, mas que, ao final, revelam um quadro assustadoramente coerente. A mensagem é clara: o que está acontecendo no Oriente Médio e suas repercussões para o resto do mundo, incluindo, acreditem ou não, o nosso Brasil, é muito mais complexo e planejado do que a grande mídia nos faz crer. O acordo de paz que não era paz. Daniel Lopes começa a live derrubando a narrativa que tentaram nos vender, a de que um acordo de paz entre Tel Aviv e Teherã havia sido assinado. Ontem, como muitos de vocês devem ter acompanhado, o presidente Donald anunciou um cessar-fogo mediado pelo Catar, que entraria em vigor às 3 da manhã, horário local. A mídia celebrou, falou em paz e alívio. Mas o Daniel já sabia que o buraco era bem mais embaixo. Ele alertou: essa história de paz já chegou era pura balela. E o que aconteceu? Em vez de acalmar os ânimos, Tel Aviv, vejam só a ironia, intensificou os ataques antes mesmo do cessar-fogo combinado. O objetivo? Tentar eliminar o líder iraniano. Imagine a cena: você combina uma trégua para as 3 da manhã, e até lá, manda tudo o que pode para cima do seu inimigo. Não faz sentido, certo? Pois é, meus amigos, já começou o estranho. E o Daniel, que foi dormir a 1h30 da manhã já sabendo que o bicho estava pegando no Oriente, alertou: isso aqui não vai rolar. E, de fato, não rolou. E aqui vem a informação que, se confirmada, muda tudo. Circularam notícias, ainda preliminares e não plenamente confirmadas, de que, nessa tentativa de tirar a vida do líder iraniano, a casa dele foi destruída, e seu filho, infelizmente, foi eliminado. Se isso se provar verdadeiro, a situação se complica drasticamente. Quem assume? O filho, em tese, era o sucessor, mas não possuía o mesmo carisma, experiência ou sabedoria do pai. Essa briga de comadre, como Daniel a chama, é um teatro que esconde algo muito maior. O Daniel, então, nos convida a entender o lado dos iranianos, citando um relato de um cidadão de lá que ele encontrou na internet. É fundamental ouvir quem está no epicentro do furacão, e não apenas as interpretações da Al Jazeera ou da CNN. Os iranianos estão vivendo uma verdadeira sinuca de bico. De um lado, um governo profundamente disfuncional, com décadas de má gestão econômica, repressão brutal e controle ideológico que alienaram gerações. Ninguém mais acredita em reformas. Mas, e esse é o paradoxo, eles têm um medo ainda maior: o caos que advém da intervenção ocidental. Eles viram o que aconteceu com Iraque, Líbia, Síria e Afeganistão. A promessa era de liberdade, mas a realidade foi mergulho no conflito civil e na ocupação externa. A liberdade no conceito ocidental, para eles, significa vácuo, fogo e instabilidade permanente. Eles não confiam nos Estados Unidos e em Tel Aviv, não porque apoiam o regime atual, mas porque aprenderam como as potências ocidentais tratam as nações libertadas no Oriente Médio. Então, eles convivem com 3 verdades: a República Islâmica está moral e politicamente falida, as alternativas ocidentais não trazem libertação, mas sim colapso, e, por fim, um governo ruim é ruim, mas é viável, um governo não viável é o fim. Eles estão calados não porque concordam, mas porque reclamar pode custar a cabeça. Estão presos em uma casa que não gostam, mas cercados por um caos que temem ainda mais. A guerra dos recursos, o perigo da divisão e as sanções como arma. E agora, preparem-se, porque o Daniel faz uma conexão direta e assustadora com o nosso país. Por que manter um país no caos? Porque se um país tem muitas riquezas naturais, minérios, água potável, terras agricultáveis, petróleo, gás natural, o Irã é a 3ª maior reserva de petróleo e a 2ª maior de gás do mundo. A melhor maneira para as potências externas explorarem essas riquezas sem aborrecimento é manter o país dividido. Dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar. Uma nação dividida é uma nação fraca e fácil de ser explorada. E aqui vem o alerta para o Brasil: nós temos condições de garantir a segurança alimentar do planeta e uma boa parte da segurança energética mundial. A melhor maneira para os poderosos do mundo sugarem nossas riquezas é nos dividir, dissolver nossa identidade nacional, fracionar o país em grupinhos menores para que briguem entre si enquanto eles saqueiam nossos recursos. O que acontece no Irã é uma dica gigantesca para nós. O Daniel chega a prever que, depois de 2026, ou um amigão do presidente Donald virá para cá para chupar nossas riquezas, ou o país será fragmentado em uma série de confusões. E como eles destroem um país economicamente sem mandar projéteis ou soldados? Com uma palavra simples: sanção. Ele não está falando daquela sanção cabeluda da Bíblia, mas das sanções econômicas, o instrumento pelo qual os Estados Unidos e o G7 esmagam os países que não querem abrir suas riquezas. O Daniel nos mostra o impacto devastador das sanções, usando como exemplos a Venezuela e o próprio Irã.
Na Venezuela, as sanções levaram ao colapso das importações, crise alimentar, hiperinflação, recessão prolongada, e o setor petrolífero, principal fonte de receita, foi destruído. O impacto social é uma crise humanitária, com o governo tirânico se tornando ainda mais duro. No Irã, o cenário é idêntico: restrição total ao setor petrolífero, queda drástica do PIB, alta inflação, desvalorização da moeda, exclusão do sistema SWIFT de comércio internacional e congelamento de ativos. Escassez de produtos básicos e aumento do custo de vida impactando a população. As sanções não derrubam um governo tirânico, elas o endurecem. E o Brasil, meus amigos, não está imune. Se começarmos a dificultar o acesso a nossas riquezas, eles podem inventar sanções contra nós. Já existem políticos norte-americanos defendendo essa ideia, com o argumento de que o Brasil estaria fornecendo urânio aos iranianos. O Daniel cita o caso do navio iraniano no Rio de Janeiro e a matéria de 2023 sobre o senador americano Ted Cruz pedindo sanções contra o Brasil. Isso não é teoria da conspiração, é um plano real. Aqui, o Daniel faz uma das suas revelações mais polêmicas. É impossível entender o que o presidente Donald está fazendo sem compreender que ele e Putin são chapa, unha e carne, coordenando secretamente os eventos. Ele apresenta as provas. A queda da Síria. Depois de anos, o governo sírio caiu do nada porque Moscou, que dava toda a proteção, simplesmente disse tchau, fui. O Daniel sugere um acordo. Putin fica com as regiões da Ucrânia, Donetsk, Luz, Donbás, e Donald reorganiza o Oriente Médio sem interferência russa. Uma rifada da Síria. A recusa de ajuda aos iranianos. Recentemente, oficiais iranianos foram a Moscou pedir ajuda contra Tel Aviv. A resposta de Putin: não posso ajudar agora contra Tel Aviv porque lá moram pessoas que são daqui de Moscou. Uma desculpa esfarrapada para o Daniel. O telefonema de aniversário. 3 dias antes dos ataques aéreos contra o Irã, o presidente Donald e Putin tiveram uma conversa telefônica de mais de 1 hora no dia do aniversário de Donald, 14 de junho. Inimigos não fazem isso. A indiferença de Moscou. Enquanto as forças americanas e de Tel Aviv avançavam contra os iranianos, Moscou permaneceu quietinha, sem retaliar ou usar seus S-400. A retaliação teatral do Irã. A resposta iraniana aos ataques foi light, limitada, simbólica e claramente um teatro. Tudo isso, para o Daniel, indica que Donald e Putin estão alinhados, não por uma aliança formal, mas por um objetivo comum. O que está por vir? Putin ajudará Donald a trazer paz ao Oriente Médio, e quando Donald fechar um acordo de paz de verdade, não essa farsa, ele ganhará o Prêmio Nobel da Paz. Ele já foi nomeado pelos paquistaneses. E com o Nobel, ele ajudará a reconstruir o templo em Jerusalém. Além disso, o Daniel menciona que está programado o uso de equipamentos nucleares no conflito no Oriente Médio. Isso deixará o mundo de queixo caído e com muito medo, o que, por sua vez, ajudará a implementar um governo único global. Estamos diante de eventos históricos, bíblicos, e que prometem ser muito estranhos por um bom tempo. A derrubada do regime iraniano e a teoria do terceiro mandato de Donald. O Daniel aprofunda na ideia de que a derrubada do regime iraniano está programada. Embora o Irã seja um país montanhoso e difícil de ser conquistado por terra, é exatamente isso que Tel Aviv e os americanos planejam. E aqui vem uma teoria que, ele mesmo admite, é muito doida, mas que ele considera uma linha de raciocínio válida. O presidente Donald estaria disposto a uma invasão terrestre no Irã, sabendo que isso causaria muitas baixas americanas e, consequentemente, um conflito civil nos Estados Unidos. Por quê? Porque essa é a forma de Donald derrubar as antigas oligarquias que mandam nos Estados Unidos, tomar posse do poder em meio ao caos e, nessa confusão, conseguir um terceiro mandato em 2029. Ele cita o filme Guerra Civil com Wagner Moura, Não Vingadores, onde um presidente similar a Donald inicia um conflito civil e já está no terceiro mandato. É uma análise preditiva, uma análise de cenário, mas que, segundo Daniel, é o que está combinado para acontecer. Americanos tentando invadir o Irã por terra, gerando conflito civil nos Estados Unidos, e Donald se levantando para assumir o controle total do país e garantir seu terceiro mandato. Depois de todo esse caos, ele traria a paz ao Oriente Médio, receberia o Nobel da Paz, um acordo que duraria 7 anos e provavelmente seria rompido na metade, e então, o Templo de Jerusalém seria reconstruído. E agora, meus amigos, chegamos ao ponto central, a revelação que Daniel guarda para o final, aquela que ele diz que vai cair o queixo: o desalinhamento entre os Estados Unidos e Tel Aviv. Algo caótico e inédito. Historicamente, desde sua criação em 1948, Tel Aviv é o representante por excelência dos Estados Unidos no Oriente Médio. É inimaginável pensar que os Estados Unidos parariam de apoiá-los.
Mas Daniel afirma que é exatamente isso que está começando a ser desenhado. A origem dessa rixa, desse azedume, segundo Daniel, remonta a 2020. Quando Biden venceu as eleições, o primeiro-ministro israelense, Bibi, foi o primeiro a parabenizá-lo. Isso deixou o presidente Donald altamente chateado, muito revoltado, pois ele entendia que havia ajudado Bibi e que a eleição ainda estava em disputa. Agora, com Donald de volta ao poder, ele voltou com um gostinho amargo de fé e vingança. A recusa de Tel Aviv em respeitar o cessar-fogo mediado por Donald foi a gota d'água. Donald está revoltado com Bibi e com Tel Aviv. O Daniel prevê: vai chegar um momento em que os Estados Unidos irão parar de apoiar Tel Aviv. Isso é algo que parece altamente improvável, assim como ele previu, antes de qualquer um, que o próximo Papa seria americano, o que se concretizou com Robert Francis Prevost, Papa Leão XIV, o primeiro Papa norte-americano da história da Igreja Católica, após 2000 anos. Quando os Estados Unidos deixarem de apoiar Tel Aviv, virá um problema terrível e o terceiro grande conflito mundial. Tel Aviv se verá sozinha, completamente abandonada. Isso trará um enorme motivo de alerta para quem está nos Estados Unidos, pasmem, para quem está no Brasil. Porque se os Estados Unidos começarem a deixar de apoiar Tel Aviv, eles vão arrumar um jeito de tentar colocar os Estados Unidos de volta na jogada, e para isso, eles estão dispostos a fazer o que estiver ao seu alcance. O Daniel reforça o alerta mundial emitido pela própria embaixada americana, que fala em interrupções de viagem, manifestações contra cidadãos americanos e maior cautela. Mas, para Daniel, isso é a ponta do iceberg. Quanto mais os Estados Unidos se afastam de Tel Aviv, maior a chance de acontecerem coisas estranhíssimas, eventos cisne negro dentro dos Estados Unidos. Ele chega a mencionar que sabe as cidades onde esses eventos estão programados e as datas, mas que os detalhes completos são para a ARCA, seu grupo de estudos. O Daniel conclui a live com uma mensagem de urgência e vitalidade. Ele afirma que estamos em um momento de autoalerta para todos os norte-americanos que moram fora e dentro dos Estados Unidos, e que o Brasil não está de fora. Ele enfatiza que o que ele compartilha não é apenas conhecimento, mas conteúdo vital para sua proteção. É por isso que ele convida todos para a ARCA, seu grupo de estudos onde ele revela as coisas mais contundentes, te ajuda a se preparar e fala o que não pode ser dito abertamente em transmissões públicas. Lá, ele promete explicar por que o afastamento dos Estados Unidos de Tel Aviv aumenta a chance de algo ruim acontecer nos Estados Unidos, e como se preparar. A situação é muito séria, muito perigosa, muito contundente. O mundo está se acelerando, e entender o que está por trás das cortinas é crucial. E é isso, pessoal. Um resumo denso, mas que, espero, tenha conseguido capturar a essência e a urgência das revelações do Daniel Lopes. Se você gostou dessa análise, se esse conteúdo te abriu os olhos para algo novo, deixe o seu like para ajudar o canal a alcançar mais pessoas. E, claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse conhecimento, porque, como Daniel diz, a informação é vital para a nossa preparação. Até a próxima!